Olá, eu sou Denivaldo Luz, do Desafio Marajó. E eu sou a Paula. Hoje estamos aqui para conversar com você sobre um segredo poderoso para você nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando parece que, sabe, não tem mais nada que fazer, você já tentou de tudo. Talvez eu esteja falando com você hoje e você já tomou a decisão de simplesmente desistir de tudo. Talvez alguém pode estar me assistindo e decidiu tirar a vida, sabe, tirar a sua própria vida hoje, porque as coisas realmente estão sem sentido para você. Então eu quero que você preste atenção, porque neste vídeo eu vou te contar um segredo que eu tive acesso, uma sabedoria que eu tive acesso há muito tempo, e que eu tenho conversado com a Paula, e eu creio que se você prestar atenção, você vai conseguir entender muito bem. Presta atenção que eu quero te explicar aqui. Sabe por quê? Muitas vezes a gente fica estressado, desanimado, depressivo e simplesmente decide desistir de tudo porque nós confundimos o conceito de se destacar e de se encaixar. Vou explicar isso melhor para você. Na maioria das vezes, nós somos treinados, nós somos estimulados a se destacar. Nós somos orientados a sermos o melhor para nos destacar, sermos os melhores para nos destacarmos. Porém, isso não é correto. Eu vou já explicar para vocês. O correto é você se encaixar. Fica aí que você vai entender, porque muita gente acha que se encaixar é aquela pessoa que não deu certo nada, se encaixou em algum lugar Não, não é isso o conceito, é totalmente diferente. É como uma peça de um motor, sabe? Um parafuso. Um parafuso, ele foi feito para uma determinada função. Ele se encaixa naquilo ali porque ele foi preparado especificamente para aquela função. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por outro lado, se destacar no conceito, né, da nossa sociedade moderna é você fazer de tudo para que você seja reconhecido, para que você seja visto, para que você seja, mesmo que aquilo esteja te sangrando por dentro. Sabe, eu conheço muita gente que são altamente reconhecidas nos trabalhos que eles fazem, na profissão, no emprego, mas eles dariam tudo para largar aquilo ali, ir embora, sabe, viver no mato e sumir, mas por alguns motivos, inclusive para manter status, eles ficam lá. Eu vou aprofundar mais isso com você. Presta atenção aqui, ó. Atrás de mim, você está vendo aí essas árvores gigantescas, ó, do lado... De um lado você vê árvores enormes de açaizeira e aqui do lado você tem uma outra árvore bem grande. Agora preste atenção que eu vou falar para você. Essas árvores se destacam de longe, não é verdade? Mas você já percebeu que ao redor delas tem milhões de outras plantinhas? Olha, preste atenção que eu vou te falar. E essas plantinhas, elas estão ali por um motivo muito interessante. Mas antes eu quero perguntar para você, você acha que essas plantinhas que estão aí embaixo, elas estão lutando para se destacar, elas estão tristes porque elas não são grandes, gigantescas como essas outras? Não. Por que as plantas não estão tristes? Porque as plantas entenderam que quando Deus as criou, para cada uma delas, ele criou com uma função específica. Bem aqui na minha frente, eu vou tentar virar para você aqui, ó, para ver por um outro ângulo. Olha só, eu quero que você olhe para essas plantas que estão bem na linha da água. Essas plantas que você viu aí na água, elas não passam daquele tamanho, elas ficam por ali mesmo. E você acha que elas estão tristes porque elas não são grandes como essas outras aqui?
Não, porque essas árvores gigantescas que você viu aí, elas não seriam grandes dessa maneira sem o apoio, sem a felicidade, sem sabe, sem que essas plantas menores exercessem as funções delas de forma correta. Sem que essas plantas pequenas existissem, não seria possível que essas grandes existissem. Então, como é que funcionam as coisas? Essas grandes foram dotadas por Deus de um dom, de uma capacidade de crescer desse tamanho todo. Mas ela não existiria sem que essas outras menores existissem. E essas menores, elas não ficam lutando e sofrendo para serem grandes como aquelas lá. O que elas fazem? As pequenas exercem a função delas com o máximo de excelência. Por exemplo, uma dessas plantas que tem aqui embaixo, elas não deixam passar para as árvores grandes determinados tipos de insetos que poderiam matar aquela árvore grande. Você está entendendo? Então, o conceito que eu quero explicar para você aqui é de que você não tem que estar lutando para se destacar. Você precisa exercer com excelência os dons, as capacidades, as habilidades que Deus dotou você desde o nascimento. Eu vou aprofundar um pouco mais isso com você. Agora, imagina quantos milhões ou milhares de espécies de insetos existem nessas árvores pequenas ou grandes que a gente está vendo aí. O que eu quero conversar com você? Esses insetos, eles têm uma fisiologia, né? Uma anatomia desenhado especificamente para fazer trabalhos que você, com anatomia e fisiologia humana que temos, não somos capazes de fazer. Mas eles se encaixam perfeitamente lá. E como eles exercem a função deles com excelência, eles são felizes. Isso proporciona felicidade aos outros e a natureza, o ecossistema funciona. Você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Eu vou resumir em outra forma para você. Quando você nasceu, Deus colocou dentro de você dons específicos. O que são esses dons? São dons que, se você desenvolver, trabalhar esses dons ao nível da excelência, você vai ser colocado no lugar, você vai viver, você vai exercer a sua vida no lugar perfeito para você. Isso vai te trazer felicidade, você vai ter tudo o que precisa para você viver, e isso vai proporcionar para que aqueles que Deus deu dons para exercerem funções muito mais elevadas possam crescer. Por quê? Porque você está exercendo muito bem a sua função. Então você não precisa ficar lutando e ficar triste porque você não se destacou em uma área que determinada pessoa se destacou. Não é porque aquela pessoa tem dons e habilidades que permitem que ela cresça em determinada área, porque ela tem dons que Deus colocou, que ela pode exercer naquela função. Você foi dotado de dons que precisa para outra função. E assim, quando você se identifica e descobre os dons que você tem, e você vai começar a trabalhar para aprimorar, para desenvolver a excelência desses dons, algo mágico acontece. O que acontece? Você começa a se destacar também, sem que você se esforce para isso. Porque todo mundo vai ver que você faz aquilo tão bem que não podem ficar sem você ali. E você começa a ser valorizada porque você exerce muito bem a função que Deus deu pelos dons que você recebeu. Você está entendendo? Então, quando você fica procurando se encaixar para se destacar,
tentando querer ou copiar o dom, os dons que o outro tem, que Deus não deu para você, é como você calçar um sapato menor do que o seu pé. Você vai se sentir feliz por um tempo, mas daqui a pouco o sapato vai apertando e você vai viver a vida com dor, infeliz. Está conseguindo compreender o que eu estou explicando? Então, qual é a mensagem que eu quero deixar para você aqui? Primeiro, tudo que você precisa para produzir uma grande história, Deus já colocou dentro de você, Deus já colocou na natureza, Deus já conquistou em Jesus para você. O que você precisa fazer? Precisa descobrir quais são os seus dons. Primeira tarefa de você não é procurar se destacar porque você admira os dons que o outro tem. Não. Primeira tarefa, tenta descobrir, e existe várias formas de você fazer isso, quais são os dons que você tem. Depois que você descobriu quais são os dons que você tem, tente ser o melhor com os dons que você tem. Exercer o seu dom, desenvolver os seus dons, aprimorar e estudar para melhorar os dons que Deus te deu. E depois o que você tem que fazer? Usar esse dom, esses dons, para resolver os problemas das pessoas, atuando dentro da área que Deus desenhou você. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Paula, você acha que isso faz sentido? Sim. Você poderia dar um exemplo de como... Você já viu algum jovem, alguém que estava sofrendo porque não era reconhecido, por exemplo, ou que ele achava que só determinadas pessoas poderiam ser felizes na vida, se fossem ricas, por exemplo, ou se fossem fosse morar em determinado lugar e na realidade o que faltava para elas era usar o dom que Deus já tinha dado para elas? Sim, muitas das vezes esse jovem, ele, Só segura aí. ele, ele chegou a um ponto de não acreditar mais nele e ele não tinha esperança mais de nada, sendo que ele tinha vários dons que Deus tinha dado para ele, só que ao ponto que ele se encontrava, ele já não acreditava mais em nada, então automaticamente aqueles dons não existiam mais nele, na mente dele, porque de fato existia sim. E aí o que foi que aconteceu? Ele, pelo fato de não acreditar mais, ele ficou sem esperança e chegou a um ponto de querer sumir, desaparecer, porque é isso que acontece quando a pessoa deixa de acreditar nela mesma, né? Não acredita mais nos dons que Deus deu para ela e ela tenta chamar atenção, se colocar em lugares que ela quer ser aceita de uma forma que muitas das vezes aquilo não vai fazer diferença na vida das outras pessoas, né? Então, esse jovem não acreditava mais nele. Mas aí chegou um ponto dele ir praticamente no fundo do poço e ver o que Deus estava fazendo na vida dele e que ele era uma pessoa valorizada e que ele tinha que acreditar nos dons que Deus deu para ele. Foi que ele começou a acreditar nele mesmo e as coisas foram mudando para ele. Eu espero que você tenha conseguido pensar um pouco sobre o que nós conversamos aqui. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito. Eclesiastes diz assim, ó, você conhece alguém que trabalha para os homens mais ricos da terra, para os reis, para os governadores? Então ele falou o seguinte, se você conhece alguém assim, você pode prestar atenção, porque ele é excelente no que faz. Você percebeu? Quando você é excelente naquilo que Deus deu para você, você vai ser reconhecido, admirado, mesmo sem você estar querendo se destacar em lugares ou em posições ou em profissões que Deus não chamou para você. Então muitas vezes você está sofrendo porque você está calçando um sapato menor do que o seu pé. Joga esse sapato fora e vista o sapato que Deus preparou para você. Você vai ser feliz, vai ter dinheiro, vai deixar uma história linda.
Se você assistiu até aqui, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal no YouTube, canal Desafio Marajó, compartilha com seus amigos. Se está vendo pelo Facebook, a página do Desafio Marajó, curte aí a nossa página e nos siga também no Instagram, Desafio Marajó. Um grande abraço, Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.